Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um João Mendes Entrevista, esse nosso momento, né, que a gente tem para conhecer sempre histórias muito legais, para a gente bater um papo, saber como é que foi a trajetória, a jornada de estudo e não apenas se inspirar, mas também aprender com o método de estudo, como cada entrevistado aqui estudou, como passou pelas dificuldades, como então, teve que fazer as adaptações. Então, tenho certeza que vai ser muito legal. Hoje está aqui conosco Roger. Roger, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite de estar aqui. Que isso, professor? Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Sempre gostei, fui aluno do curso ênfase, já assisti várias aulas com o professor, então a honra é toda minha. Muito obrigado. Legal, eu confesso que toda vez, Roger, que eu tô, assim, vou fazer uma entrevista, e aí a pessoa fala assim, poxa, fui aluno do Enf, fui seu aluno. É uma sensação muito bacana também, assim, como professor, poder ver, né, assim, cara, a pessoa estudou com a gente, né, a gente de alguma forma pôde caminhar junto, né, nessa jornada. Realmente, obrigado aí por ter aceitado esse convite. Cara, a gente quer te conhecer. Você hoje é juiz federal, né, mas a gente quer saber como foi chegar à magistratura federal. Então eu vou te fazer uma primeira pergunta. Então, na verdade, eu vou fazer assim um pacote de perguntas para você, né, falar. Perfeito. Cara, como é que foi lá atrás, né? Assim, você resolveu fazer direito. Fazer direito já era um sonho, foi tipo meio que acidente, assim, tipo, não sei muito o que vou fazer direito. O sonho da magistratura começou já na faculdade, ou foi uma coisa que surgiu depois? É, Depois da faculdade, você seguiu a carreira pública ou você foi para a iniciativa privada e depois foi para a carreira pública? Enfim, você entendeu a lógica, né? Assim, como é que foi desde lá de entrar no direito até chegar à magistratura? Como é que foi essa história? Conta pra gente. Perfeito. Bom, professor, eu acho que inicialmente é importante dizer que eu sou um pouco a ovelha negra assim da família, né? Toda a minha família, ela vem da área da saúde, né? Meu pai é médico, a minha mãe é dentista, eles são separados, mas mesmo assim, meus tios, todos são da área da saúde. Eu não tenho nenhum familiar, assim, pelo menos próximo, que fez a faculdade de Direito. Mas o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa assim bem muito curiosa, extremamente curiosa. E meu pai, da mesma forma, ele também é uma pessoa muito estudiosa, curiosa. E várias vezes ele já tinha comentado comigo que, apesar de ser médico, ele é, pensou várias vezes em ter feito a faculdade de Direito, porque ele entendia que o direito, inclusive algumas matérias, evidente, elas deveriam estar já no ensino médio, né? As noções de cidadania, né, direito constitucional, não precisa chegar à hermenêutica, né, jurisdição constitucional, mas algumas coisas mais básicas, né, de organização do Estado, né, deveriam já ser ali apresentadas, né, assim, no ensino médio. E quando eu estava já no meu ensino médio, ali no segundo, terceiro ano do ensino médio, eu tinha alguns amigos mais velhos que estavam fazendo direito e eles começavam a conversar comigo, contar como que era a faculdade. Paralelamente a isso, eu também assistia muito assim filmes e séries. Claro que a gente tem aquele deslumbre normalmente pelo direito norte-americano, né? Porque quem não conhece, não tem muitos filmes a respeito de como funciona o direito no Brasil. A gente tem mais aquela ideia da oralidade, né, que permeia lá os tribunais norte-americanos. E eu acabei então escolhendo pelo direito, porque eu também vi uma oportunidade, assim, digamos, inicialmente, de ser entre uma área da saúde, né? Meu caminho seria, digamos assim, seguir meu pai, né? Fazer medicina, né? Mas hoje em Uhum. dia, já na época que eu fiz a faculdade, medicina, 6 anos, um curso integral, que você vai ter que fazer uma residência, é muito tempo, né? Então, eu vi, sinceramente, aquela época não foi uma paixão, assim, digamos, à primeira vista, né? Mas foi algo, assim, mais lógico. O direito aqui é 5 anos, normalmente não é integral, é meio período, ele vai me trazer um retorno aqui financeiro e uma independência realmente de vida dos meus pais, de sair de casa mais cedo. Então, foi por isso que eu acabei indo, então, para a faculdade de Direito, né? Mas eu confesso que
O primeiro ano do direito é muito difícil, né? Porque o primeiro ano, normalmente, são aquelas matérias de criminologia, introdução ao estudo do direito, psicologia, medicina legal. São matérias que, evidentemente, são muito importantes, mas a gente só tem a noção da importância delas no final do curso, né? E é engraçado, porque elas são dadas no início do curso, quando a gente tem ali, normalmente, se você ocorreu normal, entrou ali com 18, né? 18, 19 anos, né? Então você não quer muito saber sobre criminologia, sobre psicologia, né? Quer ir logo direto fazer um júri, quer aquela parte prática. Então a faculdade de direito ela inverte um pouco. Por isso, no início, eu tive um pouco de crise, assim, de identidade, de saber se efetivamente era isso, inclusive, que eu queria. Mas meu pai falou comigo, olha, independente se você quiser depois fazer outra faculdade, pelo menos termina essa, leve um pouco mais para frente para você ver como vai ser essa faculdade. E foi isso que eu fiz. Curiosamente, o meu pai, como eu disse, ele tem pós-doutorado, pessoa que estuda muito, e ele entrou na faculdade junto comigo de direito também. Então, eu fazia a faculdade, nessa época, meus pais são separados, eu sou gaúcho, morei sempre na região sul, mas meu pai mora em Santos, São Paulo, acabei indo, então, para Santos, fazer a faculdade lá, em Santos, e eu estudava de manhã, e meu pai estudava, no mesmo ano, ele entrou junto comigo, fez direito também à noite, né, na faculdade à noite. Então, ele era médico, manhã de tarde, mas também fazia direito à noite, a gente conseguia fazer um bate-papo ali, bem legal, Que, assim. que interessante, cara. Legal. Não, pode continuar. Muito Não, legal. perdão, que isso, imagina. Então, eu aos poucos eu realmente me apaixonei assim pelo direito e vi que era isso que eu queria pelo resto da vida com o estágio. Eu acho que é fundamental, né? A gente aqui com certeza vai ter muitas pessoas que vão nos assistir no futuro que elas estão no início da faculdade ainda também, né? Acredito. Uhum. O estágio é algo extremamente importante, porque você começa a ver que existe dois direitos, né? O direito da prática e o direito mais acadêmico, né? E a faculdade ela não traz tanto para a gente a prática, então é fundamental essa questão de você conhecer as carreiras jurídicas e ver como que é o funcionamento na prática. Do segundo para o terceiro ano da faculdade, eu prestei um concurso, que na época era feito um concurso para estagiário do Ministério Público de São Paulo, e fui para uma promotoria criminal em Santos. Eu me apaixonei assim pelo direito criminal, então no terceiro ano era algo muito legal. E pro quarto, pro quinto ano, eu acabei daí prestando o concurso para estagiário do Ministério Público Federal. Aí eu tive contato, então, tanto com a área estadual como com a área, né, federal. E em Santos é uma das maiores unidades que existe do Ministério Público Federal, né, no interior, assim, tirando as capitais. Então, logo que eu cheguei, eu me recordo que logo que eu cheguei no estágio, o ofício da procuradoria onde eu estava, ele estava com várias ações que envolvia a Convenção de Basileia. Era uma época, e teve até uma reportagem no Fantástico, logo que eu entrei no estágio lá, a respeito disso, que muitos países encaminhavam lixo hospitalar para o Brasil, pneu usado, né, e chegava tudo no Porto de Santos. Então, na época, né, o meu chefe, o procurador da República, ele estava ajuizando várias ações civis públicas contra os armadores para retornar esse lixo, né, ao país de origem, assim. Então tinha umas demandas assim de bastante repercussão na unidade lá em Santos, e eu acabei me apaixonando, além do direito criminal, também pela questão ali de tutela coletiva, né? Aí eu já estava totalmente envolvido no direito. E já tinha certeza também, até por causa que eu passei por dois estágios públicos, eu tinha muitos professores que eram concursados, eu comecei a ter a certeza do que eu queria realmente era o serviço público, assim, né? Você fazer um bem para a coletividade, assim, esse era o meu pensamento, já tinha certeza disso. Mas eu nunca fui o aluno, assim, o aluno mais dedicado, aquele aluno que sentava na primeira cadeira, eu era mais a turma, assim, do fundão, sabe? Mas eu tinha certeza que eu queria concurso público, então eu curti bastante a faculdade, todos os momentos, inclusive de lazer, mas no último ano eu resolvi, olha, agora eu vou levar muito a sério aqui a faculdade. Então, o meu último ano, ele foi muito importante para mim, porque eu antecipei o que normalmente as pessoas fazem quando se formam, né? Eu fazia a faculdade de manhã, fazia o estágio à tarde e à noite eu comecei a fazer um cursinho preparatório para concurso público, esses intensivo anuais.
né? Inclusive um que nem existe mais, presencial lá em Santos, que é algo que é feito normalmente o sexto ano, né? Depois do formando ali. Mas eu já antecipei para o quinto e fazia esse cursinho à noite. Por quê? Porque eu achava essencial ter uma base, né, de estudo em todas as matérias. Evidentemente, não importa a faculdade que você vai fazer, vai ter algumas matérias que você vai ter mais afinidade, é um professor que você gosta, outras nem tanto, você vai ter mais dificuldade. Então, eu achei ele fundamental fazer o cursinho para ter uma base muito boa em todas as matérias. Assim que eu saí, que eu me formei, né, e acabei tendo que sair do estágio, os procuradores da República lá em Santos, eles acabaram ganhando um cargo comissionado, que até então não existia nas carreiras federais, ao contrário do que acontece na atual, é um pouco incomum ter cargo comissionado, mas eles ganharam um cargo comissionado lá e acabaram me oferecendo esse cargo. Então, eu não cheguei assim na prática, né, a advogar. Logo que eu me formei, eu fui chamado para esse cargo comissionado de assessor dos procuradores. Basicamente, eu acabava fazendo as férias dos analistas, então rodava eram 7 procuradores, se não me engano, rodava entre eles ali. Mas eu continuei ali 6, 7 meses como assessor e estudava, continuava atualizando meu material de estudo que eu já tinha feito cursinho no último ano da faculdade. Aí eu comecei meu objetivo final, como eu estava no Ministério Público Federal, não é difícil de imaginar que eu queria procurador da República, né? Mas eu precisava ter os 3 anos de prática, né? Toda essa questão. Então eu foquei em concursos, né, nessa época que não precisavam ter os 3 anos de prática, que basicamente eram os concursos, né, de tribunal, de analista, para o Ministério Público Federal também como analista, e também na época, né, isso foi em 2013, 2012, para a Defensoria Pública também não se exigia ali, ainda não tinha passado a emenda 80, não se exigia a questão da prática. Então, comecei a fazer basicamente esses concursos. De forma bem concomitante, assim, eu acabei passando para analista do Ministério Público Federal. Eu já era um CC, né, um cargo comissionado no Ministério Público Federal, passei para analista do Ministério Público Federal e passei para a Defensoria Pública de Santa Catarina. Inclusive, eu fui antes de ser juiz federal, né, defensor público por 9 anos, e eu fui do primeiro concurso, né, a Defensoria Pública de Santa Catarina, ela foi a última, né, a ser criada, foi em razão de uma ação de controle de constitucionalidade no Supremo, que determinou a extinção da Defensoria Dativa e a criação da Defensoria. Então, eles fizeram um concurso gigantesco, esse primeiro lá em Santa Catarina, que foi organizado, inclusive, pela Procuradoria do Estado, tinha muitas vagas. Então, eu acabei fazendo os dois. Só que o concurso de analista normalmente é um final de semana, né? Eu passei e fui aprovado, beleza. O da Defensoria Pública já eram realmente todas as fases, como é hoje, né? Uma fase objetiva, uma fase dissertativa e a fase oral. Então, esse concurso acabou levando mais tempo e também levou mais tempo para eu ser chamado. Eu entrei como analista no Ministério Público Federal no primeiro semestre de 2013, né? Eu tinha ali, se eu não me engano, 22, 23 anos, assim, eu passei bem novo. E eu fiquei 8 meses como analista, né? Então eu passei de estagiário para cargo comissionado e para analista do Ministério Público Federal. E depois, posteriormente, acho que eu fiquei 6 meses como analista, 8 meses, me chamaram na Defensoria Pública e eu acabei tomando posse lá como defensor público, né? Até uma situação assim um pouco diferente que aconteceu, né? Agora que eu já não sou mais defensor público, não tem mais um problema, eu vou contar isso. Mas antes eu também não falava sobre esse assunto. É que quando eu fui aprovado na Defensoria Pública, não tinha sido aprovada a emenda 80. Mas entre a minha aprovação e a minha posse, foi aprovada a emenda 80. E eu não tinha prática jurídica, né? E era uma situação que eu estava morrendo de medo na época, porque a Defensoria Pública começou, desde a emenda 80, a exigir a prática jurídica que eu não tinha, mas eu já tinha sido aprovado, né? Então eu não toquei no assunto, ninguém falou nada, eu acabei tomando posse lá e deu assim, tudo certo, mas confesso que eu morri de medo de ter algum tipo de problema ainda nessa época, né? Imagino que lá em 2004, quando também foi aprovada a 45, que foi a reforma do judiciário, que veio à prática, algumas pessoas também, né, acabaram passando por essa situação um pouquinho delicada ali.
É, o Mas, momento ali de transição de um regime para outro, né? Deixa eu só te fazer uma pergunta antes de você claro, continuar. Eu fiquei por curioso favor, aqui. pode me interrompa, por favor. Não. Não vou E o, falando. não, e o teu pai, cara? Ele concluiu o direito junto contigo ou ele só começou e. Sim, não, ele concluiu direito junto Legal. comigo. Nós se formamos junto, né? Ele passou na OAB também de cara, assim, no quinto ano, porque ele realmente é uma pessoa muito, assim, muito estudiosa, nerd, assim mesmo, né? Mas ele mantém hoje a OAB, assim, basicamente para nada, assim, porque realmente ele tem uma carreira muito sólida na medicina. Eu Uhum. até acho que ele gostaria, assim, ele fala às vezes de abrir um escritório para defesa de direito médico, essas questões É. assim, né? Mas Não, ele legal. não seguiu para o direito. Não, só curiosidade mesmo, porque assim, Sim, claro, claro. o médico já tinha pós-doutorado, não sei o que, começou junto contigo, assim, para te ajudar, para te estimular, talvez, né? Enfim. Mas legal, aí você entrou na Defensoria Pública com essa situação ali de mudança do regime, né, da emenda 80, e aí você falou que ficou 8 anos 9 anos na Defensoria Pública. 9 anos. Isso, exatamente, né? Confesso que quando eu entrei na Defensoria Pública, eu não tinha muito a mentalidade, né, de defensor público, Eu porque ia eu te perguntar sempre isso, né? tinha. Porque você fez estágio no MP de São Paulo, depois no MPF, comissionado, analista do MPF, né? Assim, tinha então essa inclinação para o MP. Sim, E aí, de repente, passa para a Defensoria Pública, que tem assim, algumas teses, posicionamentos institucionais, mas que são opostos, talvez, àquilo que você se habituou a pensar, sei lá, nos últimos, talvez, 2 anos, 3 anos, enfim. exatamente, assim, foi basicamente virar a chave, sabe? Porque Uhum, eu tinha uma inclinação, claro, muito mais ligada à questão de acusação, ligada à questão do Ministério Público, principalmente na parte criminal. E quando eu entrei na Defensoria Pública, para mim foi um choque assim, de realidade, porque realmente era muito diferente daquilo que eu estava habituado. Mas eu comecei a pensar muito, né, na questão que a minha família sempre me trouxe, que é, olha, não importa se você gosta ou não gosta de alguma coisa, se você pensa assim, um assado, faça o seu trabalho sempre bem feito. Essa frase, minha madrasta falava muito para mim, me ajudou bastante a pensar que, na verdade, eu gostava do direito. Não é que eu gostava do Ministério Público, gostava de acusar, eu gostava do direito, da curiosidade, de teses, de embates jurídicos que fossem produtivos. Então, a partir dali, eu comecei, obviamente, eu fui para uma defensoria, só voltando um pouquinho, fui para uma defensoria pública que era ligada a uma vara única, então que tinha atuação numa cidade de 30 mil habitantes, exatamente, pegava tudo, tudo, né? tudo. Família, crime. Um dia eu estava fazendo uma exceção de pré-executividade numa execução fiscal, no outro dia eu estava fazendo um tribunal do júri, né? Era basicamente assim, aquele perrengue, assim, muitos assuntos, mas eu foquei naquilo que eu gostava, que era o direito. E a defensoria pública também me trouxe muito uma parte humana, né? Eu vim de uma família, assim, de certa forma, de classe média, e a defensoria pública me trouxe um contato que eu acho que todas as pessoas que não têm deveriam ter, que é realmente com a população mais carente, mais hipossuficiente, com essas pessoas, né, que infelizmente são colocadas de lado, assim, pela sociedade, que acaba vivendo muitas vezes numa bolha, né? Eu tive um contato muito intenso, né, com presos, com fiscalização de presídio, com os familiares, e comecei a mudar um pouco minha mentalidade, até o contexto social, político, de pensar que as coisas não eram como eu achava que eram, né? E eu comecei, acho que a partir do meu segundo, terceiro ano, assim, de defensoria pública, me apaixonar realmente por cargo. No início eu ainda fiz alguns concursos, tentei, assim, né, fazer outros concursos, assim que eu completei os 3 anos, tentei MPF, tentei a magistratura, tentei MP e acabei sendo reprovado nas mais variadas fases, mas ali do terceiro para o quarto ano da Defensoria Pública, eu já estava bem consolidado, onde eu queria. Como era o primeiro concurso de Defensoria Pública, eu acabei tendo alguns cargos na Defensoria Pública, fui conselheiro do Conselho Superior da Defensoria de Santa Catarina, fui defensor público corregedor durante um tempo também, então eu ocupei alguns cargos internos ali, fiz muitas amizades, e eu já estava bem acostumado, estava bem tranquilo na Defensoria Pública, tanto da parte geográfica, estava onde eu queria, como na parte profissional. Entendi. Aí
Aí aconteceu uma segunda chave, digamos assim, uma mudança, né? Que foi a Covid, né? Veio a Covid, e o que aconteceu, né? Tem Claro, só uma à pergunta. vontade. Você, então você passou, você não tinha os 3 anos para Não magistratura tinha. MP. Você estava na Defensoria Pública, pelo que eu entendi, você continuou estudando ainda mais um tempo, né? Para a Uhum. magistratura MP, mas terminou não sendo aprovado nesse período. E aí a pergunta é: você então parou de estudar para concurso público? Depois que você. Tô bem estabelecido aqui na Defensoria Pública, tô com alguns cargos de localização. Aí você parou de estudar ou você ainda manteve um estudo, ainda que leve, mas como é que foi isso? Então, o estudo direcionado para concurso público, eu parei, simplesmente Parou, tá, não tinha assim, mais condições, né? tá, Mas uma coisa que eu acho que é muito importante comentar é que, assim, eu sempre fui apaixonado pelo direito. Então, apesar de ter parado o estudo específico para concurso público, obrigatoriamente, todo dia toda semana eu me atualizava com os informativos, com claro. jurisprudência, e eu estava numa defensoria pública, como eu disse, que era única, né, ligada a uma vara única. Então, eu tinha um contato muito bom com todos os assuntos, né? É diferente de quando você vai uma especial que você pega só família ou só crime. Não, eu precisava me manter atualizado sobre quase todos os assuntos do direito, porque chegava na minha porta, basicamente, todos os assuntos do direito, né? Então, eu me mantinha muito bem atualizado profissionalmente, mas não tinha mais aquele estudo, né, de concurso público, de passar 4, 6, 8 horas por dia estudando, né? Isso realmente não acontecia, né? Aí eu Veio a comecei a me Covid. veio o É, Covid, é, né? Um pouco antes do Covid, eu comecei a me tá. interessar por dar aula. Eu comecei a dar aula em universidades ali da região, né? De penal, processo penal, que também eram as minhas matérias de predileção. E veio o Covid. Quando veio o Covid, a Defensoria Pública, assim como a maioria dos órgãos, ela não estava preparada em termos de tecnologia, né, e de acesso para o Covid, né? Não tinha uma ferramenta, era tudo presencial, não tinha uma ferramenta de acesso virtual que as pessoas, principalmente o suficiente, imagina, né? Como é que a pessoa ia entrar em contato com a gente? Então, até que isso acontecesse, mesmo durante o Covid, levou tempo. Então, no início do Covid, a gente não podia ir para lugar nenhum, não podia fazer nada, não podia nem trabalhar, porque não tinha processo, não tinha atendimento, né? A minha defensoria pública estava em dia, eu estava entediado, resolvi voltar a estudar basicamente foi isso. Eu resolvi voltar a estudar para concurso público, né? E eu tenho muitos amigos até hoje que são juízes desde aquela época. Eles me incentivaram, Roger. A gente acha que você daria um bom juiz, tudo. Por que que você não faz o concurso para magistratura, né? Se você vai estudar, estuda para magistratura. Aí minha mentalidade foi o quê? Olha, eu quero estudar, tô cansado, veio o Covid, o trabalho tá ok, tá tudo em dia, mas eu também eu quero algo que agora seja mais, que tenha mais afinidade, né, com todo esse meu histórico de vida, com a minha experiência profissional. Então, eu já não me via mais no Ministério Público, depois de ter passado pela Defensoria Pública, eu comecei a pensar, olha, eu tenho realmente a experiência no Ministério Público e tenho a experiência da Defensoria Pública, né? Então, eu acho que eu vou ir para a magistratura, mas eu também não vou para qualquer magistratura, porque eu já tenho 9 anos de defensoria pública, já estou bem estabelecido aqui na região sul, então eu só vou fazer magistratura estadual da região sul, Paraná e Santa Catarina, basicamente, e a magistratura federal, porque daí eu já estou consolidado, já tenho família aqui, é isso que eu quero. E eu fiquei basicamente, então, durante o período da Covid, estudando para magistratura de forma um pouco mais direcionada, né? Apesar de já ter um conteúdo bom, aí eu foquei um pouquinho mais. E logo que acabou a Covid, teve o primeiro concurso público de pós-Covid, né, para juiz do TJ Paraná. Né? Eu acabei passando nesse concurso na primeira fase, aí eu passei na segunda fase, aí veio a fase oral. Inclusive, eu fui, assim, colega de estudo até, lembro que o professor entrevistou o Eric também, né?
O Eric também foi promotor do Paraná e também juiz ali, a gente estudava junto, né? Eric Bortoleto, né? Exatamente, uma figura, um cara excepcional. A gente estava junto para a prova oral, assim, né? E e aí foi uma. Já estou antecipando, acho, algumas coisas para frente, mas aí foi um dos maiores erros meus, que foi o excesso de confiança. Né? Eu já era defensor público há 9 anos, já tinha feito provas orais. Eu fui então para a prova oral do TJ Paraná pensando, eu estou tranquilo aqui. Nossa, tô em casa aqui, já passei em todas as outras, prova oral, bah, eu faço júri, já fiz 20 júris, isso aqui vai ser fichinha, né? E não é surpresa, cheguei na prova oral, eu fui arrebentado, mas assim, Caramba. arrebentado mesmo, assim, né? É uma prova lá com 12 desembargadores, juízes, no plenário do tribunal, e a minha prova foi bem, confesso que foi bem pesada, assim, logo a gente não sabe, obviamente, os motivos, mas logo no início já foi, os primeiros examinadores já foram extremamente rígidos, assim, de não dar muita abertura para responder o que eu quisesse, queriam que respondesse exatamente o que eles queriam, aquele ponto, foram até, quase me chamaram de burro, assim, sabe, para não dizer Uau. outra coisa. Então foi uma prova extremamente pesada. Eu acabei sendo reprovado, salvo engano, eu fiquei acho que com 5 e 7, alguma coisa assim. Acabei sendo reprovado na prova oral. Isso para mim foi um baque muito grande, assim, foi algo assim bem devastador, assim, fiquei bem mal com isso. E só que um mês após então essa prova do TJ Paraná, da prova oral, tinha a prova objetiva do TRF4, que eu já estava inscrito, né? E eu resolvi, esse vai ser o último concurso que eu vou tentar, porque eu só quero aqui a região sul, já estou bem estabelecido na Defensoria Pública, eu quero, então, e vou tentar esse último. E eu, sinceramente, estudei com raiva, assim, sabe? Eu tava, né? Nossa, fui humilhado lá, agora eu estudei com raiva, mas continuei firme, estudei, passei na primeira fase, passei na segunda fase, fui para a fase oral do TRF4. Aí já mudou um pouco também minha mentalidade, né? Eu já começou a entrar um pouco de pânico, assim, de crise, porque antes eu achava que estava muito tranquilo na fase oral, levei bomba na fase oral, agora falei, putz, agora foi a mentalidade ao contrário, não vou passar, não sei nem por que eu estou fazendo isso, por que eu estou indo para a magistratura, estou bem estabelecido na defensoria pública, não vou passar. Aí eu resolvi, que acho que é muito importante para falar disso, até para alguns candidatos, procurar fazer terapia. Nunca tinha feito terapia, e achei que talvez fosse importante, fosse algo bacana fazer uma terapia para me sentir de novo assim um pouco mais, não tanto como eu estava antes, mas um pouco mais, né, com mais confiança, né, para ir para essa prova oral, né? E a prova oral do TRF4 foi totalmente distinta da prova do TJ Paraná. Só um ponto, assim, os examinadores que são nossos desembargadores, assim, excelentes, né? Eles tiraram a prova do plenário para uma sala para não ser um clima tão opressor, né? Uau, que Então interessante, eles legal. avisaram isso antes para a gente, que eles sempre foi feita pelas comissões anteriores no plenário, eles tiraram do plenário para ser um clima menos opressor. Foi outra visão assim de candidato, de prova, tudo, né? E eu acabei me saindo, acredito que muito bem, porque passei né, nessa prova, não tão bem quanto a Yasmin, que o professor também já entrevistou, que é a nossa primeira colocada ali na minha turma, mas me saí bem na prova e acabei então sendo aprovado, né? Uh, Aí eu acabei, obviamente, ali optando então pela carreira da magistratura federal, porque era uma carreira que eu já conhecia, já tinha um grande histórico como assessor e como analista, né, na Justiça Federal, e também porque eu ia conseguir continuar na região sul e curiosamente eu consegui hoje a vara que é exatamente da cidade onde eu já morava quando eu era defensor público, assim. Então, Ó, que na legal. Justiça É, Federal a gente tem isso, né? Que a gente não precisa ir tanto assim para o interior e as votações já são em cidades boas, né? Então, para mim, acabou tudo dando muito certo, assim, se encaixou perfeitamente. muito legal, muito legal. E
E nessa, então assim, a tua jornada é uma jornada de, assim, uma pessoa que estava trabalhando e estudou para concurso público, né? Então você teve que, pós-Covid, conciliar estudo e concurso público, né? E você tinha comentado comigo também que você tem família, né? Então, assim, você tinha outras coisas que não era só aquela, sei lá, você não dispunha de 8, 10 horas por dia para ficar à vontade, se dedicando só ao estudo para o concurso público. E quem tem essa possibilidade é um privilégio, mas não era o teu caso, né? Você não tinha essa disponibilidade tão grande assim, porque tinha trabalho, família, né? Não, exatamente isso, né? Eu acho que são dois perfis totalmente diferentes, né? A gente vê que os dois passam, né? Mas são dois perfis diferentes, né? As pessoas que têm uma disponibilidade, né? Que estão ali, não, é até ruim falar, mas só estudando, mas não é só estudando, porque é bastante só É estudando, verdade, né? Mas pessoas que estão ali 8, 10 horas estudando e as pessoas que estão que têm uma vida, que já têm um trabalho, que têm menos tempo de estudo. Mas as duas normalmente conseguem, e eu vejo que principalmente ali na prova oral, na parte dissertativa, elas se saem diferentes, porque enquanto aquela pessoa que estuda muito tem uma parte acadêmica com certeza muito superior, né? A outra pessoa que tem experiência profissional, muitas vezes ela consegue já adivinhar. Aqui o examinador quer saber tal coisa. Eu já vi isso aqui no dia a dia, sei como resolver isso aqui, né? Às vezes o caminho não é aquele caminho acadêmico, né? Então, uhum. eu acho que os dois são dois tipos de candidatos diferentes, mas que estão em pé de igualdade, porque eles conseguem trabalhar com duas áreas distintas, Exato, né? exato, exatamente, exatamente. E, cara, eu achei muito interessante o que você falou sobre a questão da terapia, né? Porque você saiu de um extremo em que você se sentiu super confiante e levou um soco no estômago, né? Assim, a sensação que me deu é essa, né? Tipo assim, levou um soco no estômago, Exatamente. sentiu o golpe, né? E aí você vai para outra prova oral, não muito tempo depois, mas você vai para outra prova oral, e aí de repente você começa a sair, você não apenas não estava mais confiante, como de repente começou a ter o pânico, né, assim, e aí você procurou uma ajuda profissional. Achei isso muito legal, cara, muito legal. Parabéns aí pela coragem de procurar, né, procurar ajuda, né. Com certeza. Eu acho que tudo é válido, né? Você fazer fono, também psicólogo. Tem pessoas que obviamente já fazem por N outros motivos, né? Eu acabei procurando e eu era até uma pessoa um pouco assim preconceituosa, assim, eu diria, né? Assim, com terapia. Infelizmente a gente tem um pouco dessa cultura no Brasil e eu me coloco aí dentro, né? Que a gente pensa, terapia para quê? Converso com meus amigos, tudo, né? Mas é bem diferente, né? É bem diferente. E ali eu comecei a ver que talvez fosse o caminho mais adequado e toda ajuda é bem-vinda para a prova oral, toda ajuda é bem-vinda, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Cara, vamos falar agora dos teus métodos de estudo, né? Assim, como foi, assim, quando você... Porque, assim, uma das perguntas que sempre me fazem e eu queria... E eu sempre reproduzo essa pergunta é quanto tempo a pessoa levou para passar. Só que a tua história ela é uma história um É, pouco atípica, né? Porque você começou estudando, passou para Defensoria Pública, passa mais um tempo, e depois você para de fazer aquele estudo específico para concurso público e resolve voltar. Então vamos fazer esse recorte em dois períodos, né? Do perfeito. período que você começou a estudar ali no quinto ano da faculdade até passar na Defensoria Pública, foi quanto tempo isso aqui, aproximadamente? Olha, até Considerando que foi iniciar, um ano né? inteiro de faculdade, né? Você falou um ano E inteiro, né? isso O quinto ano inteiro. foi um ano e meio, o total. Um ano inteiro de faculdade, o quinto ano e mais 6 meses, assim. Foi o que Tá. eu mais ou menos levei, foi mais ou menos um ano e meio. Mais Isso. ou menos um ano e meio para a Defensoria Pública de Santa Catarina. Aí, ok. Isso. Óbvio que você mantém ainda estudou um período, você se mantém atualizado, porque você está trabalhando ali na Defensoria Pública, então isso tem uma exigência de manter o conhecimento jurídico Sim. afiado, né? Você estava numa vara única, né? Então, essa versatilidade de ter que navegar em várias matérias ao mesmo tempo, você não ficou fechado em crime, por exemplo, né? Você estava em Uhum. várias.
Então, é óbvio que isso tem que ser botado na balança, tem que ser levado em consideração. Mas, colocando isso na balança, quando começa ali o Covid, que você realmente fala assim, não, pô, deixa eu aproveitar esse tempo e voltar a estudar com afinco para concurso público. Desse momento até fechar a prova oral do TRF4, que aí você fecha o estudo, foi quanto tempo? 2 anos, 2 anos, 2 anos, dois 2 anos. anos, 2 anos, Tá, legal. acho que o Covid foi 2020, né? É, 2020, 2 anos, exatamente, 2 anos, tá, foi isso aí. legal. Essa pergunta ela é interessante, e aí eu queria fazer uma observação em cima dela, porque muita gente pergunta isso, né? Poxa, quanto tempo a pessoa levou para passar? E acho essa pergunta muito problemática por alguns motivos. O primeiro motivo é o que leva a pessoa a fazer essa pergunta, né? Por que que ela está fazendo essa pergunta? E a impressão que eu tenho, na minha experiência, é de que a pessoa faz a pergunta achando que aquilo é uma espécie de fórmula. Ah, então isso quer dizer que se a pessoa estudou 3 anos e passou, ou 4 anos e passou, então, ou se a média é 4 ou 5 anos de estudo, então isso quer dizer que se eu estudar 4, 5 anos de estudo, então eu vou passar, né? E aí isso é um erro, né? Porque essa matemática ela não é exatamente assim, né? E um segundo ponto é que o tempo de estudo ele tem que ser contextualizado para a realidade da vida da pessoa, né? Então, quando você fala pra mim assim, poxa, eu levei 2 anos focado estudando até passar na magistratura. Cara, isso é uma verdade, mas é uma verdade que tem que ser colocada dentro do contexto. Você já era defensor público, Sim, você atuava numa vara única, então você tinha essa versatilidade de ter que navegar em várias matérias ao mesmo tempo, né? Então, todo o acúmulo de conhecimento que você teve lá do seu concurso e que você teve que se manter, tudo isso fez com que quando você resolveu parar para sentar, para estudar, você não começou do zero. Você já tinha uma base de começo, uma base sim. uma plataforma de lançamento, digamos assim, de largada, muito mais avançada, né? Então, o Uhum. pessoal tem que botar isso na conta, tá, galera? Para poder entender. E É, aí, como é tem que uma. foi então? Fala, desculpa. Não, tem uma coisa que um chefe meu, um procurador de pública, falou, que é uma coisa que até hoje eu gravei, assim, que é muito importante, que quando você estuda, né, é como se fosse uma escada, então você está acumulando conhecimento, né? Aquelas pessoas que estão no topo da escada, elas vão sendo aprovadas e você vai subindo. Então, uma hora você vai chegar. O que vai acontecer se você parar de estudar, que foi o meu caso ali, que fiquei um intervalo grande, você vai ficar ali um pouco estagnado naquele andar que você está, e outras pessoas que estudam mais, obviamente, vão acabar ultrapassando vocês. Mas se você conseguir se manter atualizado, conseguir, né, estudar o básico ali, você vai continuar nesse mesmo andar. Então você já está num certo andar que já te coloca na frente de algumas pessoas, né, e atrás de outras. Se você continuar a estudar, você vai voltar. Uma hora você vai estar em primeiro, né? Você vai ser a pessoa que mais acumulou, né? Conhecimento jurídico é acúmulo, né? Então, se Pois você é. é aquela que mais acumulou, vai ser chamada, né? É muito interessante que você falou, assim, eu tô lembrando de uma entrevista que eu tive aqui, fica aí até a sugestão para quem depois quiser assistir, do Igor Lima. Ele é procurador da República hoje, né? Ele, quando eu fiz a pergunta para ele do tempo que ele levou, do momento que ele começou a estudar até passar para a MPF, ele falou, se eu não me engano, um período de 1 ano e 8 meses, né? Tipo assim, recorde absoluto, né? Putz, meu Deus, É, vai porque ser. assim, Procurador da República, magistratura, são concursos que normalmente a pessoa leva muitos anos, né? Nossa. Só que o contexto dele, qual que era? Olha que interessante. Ele trabalhava como comissionado dentro de alguma área jurídica do Executivo, já esqueci agora, do Executivo Federal. Só que ele tinha feito mestrado em constitucional e ele já era professor universitário há algum tempo e dando aula de constitucional, penal e processo penal. Então ele já, tipo assim, há uns 3 ou 4 anos ele dava aula de constitucional, penal e processo penal. Sim, Aí você fala assim, pô, cara, então, quando o cara senta
para estudar para MPF, ele não começa ele não levou um ano e 8 meses do zero. O cara já veio com uma bagagem de mestrado, de constitucional, dando aula já há alguns anos de penal e processo penal. Aí quando você olha para a prova do MPF, cara, Sim, constitucional, penal e processo penal, aliás, penal e processo penal era, no concurso dele, um grupo inteiro, né? Então, tipo assim, o sim. cara tinha ali na mão, dominando o conhecimento, e já tinha pelo menos três matérias das três matérias mais importantes. Então, é esse tipo de contextualização, pessoal, que você está assistindo a entrevista, tem que fazer. Leve em consideração a sua realidade, né? Pense, eu adorei a analogia da escada. Pense que é uma escada, é um degrau, né? Então, tem gente que vai subir o degrau mais rápido do que o outro, tem gente que já está no degrau mais lá em cima, e então faz parte da lógica que a pessoa passe logo, né? E tem aquele 0,1% que são gênios, né? Ah, Tem algum sim, 0,1 que exatamente. o cara não é um degrau, o cara tá no elevador. Mas daí esses a gente nem Boa. comenta, né? Tá É numa o escada rolante, 0,1. né? Achei. Mas daí esse aí não dá, esse é outro, né? Verdade, verdade. De vez em quando a gente encontra isso aí. Mas assim, gostei quando você fala assim, aquele 0,1%. Isso não é, não tá longe de ser a maioria, Nossa, muito né? longe. E na verdade, quase 100% das pessoas que eu entrevisto aqui fazem questão de falar o seguinte, olha, cara, não é pra gênio, né? Não é uma coisa assim. Não, não. É difícil, é demandante, desgasta, mas não é uma coisa para gênio, assim. Tipo assim, se a pessoa tiver inteligência de estudo, né? Se a pessoa tiver disciplina, foco, né? Adotar bons métodos, né? Se adaptar, a pessoa vai chegar lá. E aí vem essa pergunta: como é que você estudou, cara, na prática, né? Nesses 2 anos aqui, como é que foi o teu modelo de estudo? Então, eu já tinha uma base, né, assim, bem formada de várias matérias, principalmente do estadual, por isso que foi o baque ali que eu senti mais até para a magistratura estadual, né? Quando eu me voltei para a magistratura federal, eu acho que isso que toda pessoa que está assistindo deveria fazer é fazer um diagnóstico do que, de qual que são justamente seus defeitos, né? Aonde que eu preciso melhorar, no que eu não estou indo bem. Eu acho que esse tem que ser o ponto de partida, é um diagnóstico completo, para você fazer um estudo com estratégia, né? Com qualidade. Então, agora eu estou indo para a magistratura federal, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer as provas aqui do último concurso, né? Vou pegar provas na internet, fazer as provas dos últimos, e vou ver quais são as matérias que eu tenho um percentual maior de acerto e quais que eu tenho um percentual menor de acerto. No meu caso, era bem evidente que eram matérias federais que eu não tinha contato, como o direito previdenciário, né? Então, direito previdenciário eu não tenho contato, direito internacional não tenho contato, essas eu estou indo mal. As pessoas normalmente têm uma tendência de estudar aquilo que elas gostam, né? Então, eu gosto de penal, eu gosto de processo penal, eu vou estudar isso, nossa, acabo com o livro, e acaba deixando de lado as matérias que não gostam. Só que isso também é uma outra coisa bem interessante de ser dita, quando você estuda qualquer matéria, não é tão difícil você ser razoável naquela matéria e acertar um 7 naquela matéria, um 8 naquela matéria. Mas, por mais inteligente que você seja, né, você tenha doutorado, mestrado, seja o que for em determinada matéria, para você pular do 8 para o 10 é muito difícil. É muito difícil, porque não é só conhecimento jurídico. Muitas vezes a fórmula, como for formulada aquela questão, a prática, é muito difícil. Então, não dá para você pensar assim, eu sou já 8 em penal, mas se eu for 10 em penal, eu compenso meu 2 em previdenciário. É muito mais estudo que precisa para isso e é algo que dificilmente vai acontecer. Então, é melhor que a pessoa foque, eu já estou bem em penal, já estou acertando 80% da prova, né, em constitucional, em penal. Então, peraí, mas estou acertando 30, 40% em civil, né, em administrativo. E é muito mais fácil essa pessoa conseguir pular de 30, 40 para 70, por exemplo, do que chegar no 10. Então, você tem que fazer esse diagnóstico, né, e estudar, focar principalmente nessas matérias que você não tem uma base sólida, uma base boa.
No meu caso, eu gostei, como eu já tinha uma base, eu gostava de focar em aulas específicas, não mais esses intensivos, esses conteúdos que abarcava tudo, mas em conteúdos mais específicos que fossem bem direcionados. Por exemplo, comentei até com o professor aqui antes, né? Eu fiz um cursinho específico do ênfase, não, acho que era para o MPF, alguma coisa, que o professor dava aula de hermenêutica e jurisdição constitucional, né? Uma aula extremamente pesada, uma aula difícil, para poucos, eu diria assim. Não dá para você, tô começando agora constitucional, vou estudar aquilo ali, né? Então, eu estava focando em alguns temas que realmente eu não tinha tanto conhecimento. Hermenêutica dentro do constitucional nunca foi meu forte. Então, vou estudar, vou focar aqui em hermenêutica, porque é algo que eu preciso complementar. E eu gostava muito de ler doutrina, aí cada um, como tem a sua metodologia, né? Mas a minha era ler doutrina e eu gostava de grifar os pontos que eu achava interessante. E depois eu fazia um resumo, né, do material com aquilo que eu tinha grifado. Eu nunca consegui estudar por material alheio, né? Acontece muito, quem presta concurso vai ver isso, né? Dos candidatos quererem dividir os pontos da prova oral para fazer um material para prova oral, tudo, né? O que é muito bacana. Eu sempre usei como material de suporte, mas eu nunca consegui estudar por material que não tinha sido feito por mim. Por quê? Porque aquele material foi feito para aquela pessoa e ela trouxe uma relevância, de repente, para algo que para você aquilo não é relevante, porque você tem um conhecimento melhor sobre aquilo. Então, para mim, funcionou muito bem esse processo. Eu estudava enquanto fazia esse processo de criar material direcionado para a prova oral, porque era um material que eu mesmo fazia, conhecendo meus defeitos, né, e conhecendo aquelas matérias que eu já tinha uma base boa, assim, que eu achava que não precisava aprofundar tanto. Muito legal, muito legal. Gostei dessa sugestão. Esse diagnóstico pessoal é fundamental. Eu até tenho batido muito na tecla que é importante a pessoa fazer dois tipos de diagnóstico, né? O diagnóstico pessoal, que é ver onde a pessoa está indo mal, que foi exatamente o que você falou, e o diagnóstico da prova, né? Que é ver assim, poxa, quais são as matérias, começando pelo óbvio, né? Quais são as Sim. matérias do concurso? Tais, beleza. Agora, dentro de cada matéria, quais são os temas que mais caem, né? Poxa, dentro de constitucional cai muito controle de constitucionalidade. Dentro de processo civil cai muito, sei lá, competência. Então aí você tem que casar as duas coisas, né? Você casa, né? Assim, tipo, o que que mais cai com o que que eu tô mais deficiente, né? E aí, nesse caso, você tenta juntar as duas coisas. Pô, isso aqui cai muito e eu tô fraco. E eu adorei o que você falou. É mais fácil a pessoa que tá ali com 30% de acerto pular para 60, que tá dobrando, do que a Uhum. pessoa que tá com 70, 80% de acerto conseguir chegar a 90, 100, né? Então, essa escada, o degrau vai ficando mais alto, né? Assim, é mais difícil você pular esse degrau, né? Então, Exatamente. e aí você precisa ter você tá razoável em todas. Óbvio que sempre vai ter uma matéria que a pessoa tá melhor, outra não tanto, e uma compensa a outra. Mas nunca dá pra fazer uma compensação, tipo assim, não, pô, eu vou tirar 10 em penal e vou tirar um em previdenciário que tá tudo bem. Pô, não, não Sim. tá tudo bem. Sim. E posso até falar, eu acho que também tem uma coisa aqui que também ajuda bastante, que é o terceiro diagnóstico, vou ir um pouco além, que é o Boa. diagnóstico da banca, né? E aqui, quando a gente está na prova oral, assim, meio que vale tudo, né? Por exemplo, na minha prova, que eu acabei sendo reprovado, TJ Paraná, né? O presidente da banca, infelizmente, ele não fazia perguntas, porque eu até gostava bastante dele, mas o presidente da banca, ele tinha um Instagram aberto, né? Eu me recordo disso, né? E é botafoguense, né? E que ele gostava muito de café, né? Então, eu lembro que no início da minha prova oral, ele fazia aquela entrevista, de fazer umas perguntas pessoais para você, apesar dele não dar nota. E, o que eu gostava, para mim falar um pouco de mim, né? Eu comecei a falar de café, que eu adorava café, ia falar algumas coisas de café lá, o cara na hora adorou, até retornou, assim, sabe? Gostou bastante, assim. Então, é muito importante também fazer esse diagnóstico da tua comissão, conhecer, né, os examinadores, saber qual examinador que vai ser talvez um pouco mais difícil, que talvez seja um pouco mais ríspido, né, um pouco mais complicado de lidar,
e quais que são aqueles que são mais tranquilos, né? Eu acho que esse diagnóstico, quando você chega nesse nível um pouco mais alto, né, de prova oral, é necessário também. É. Você me fez lembrar de uma pessoa que passou numa prova, né, passou na prova oral, e numa determinada pergunta tinha duas ou três correntes sobre aquele tópico, né? E aí ele respondeu, falou, olha, sobre esse assunto tem três correntes, a corrente tal e a corrente tal, né? E aí o examinador perguntou para ele, não, o examinador fez a pergunta e perguntou se tinha controvérsia ou não. E aí ele falou, olha, tem três correntes, tal, tal e tal. E ele sabia, o candidato sabia, que o examinador defendia uma daquelas correntes que é uma corrente minoritária, super minoritária. Tipo assim, tinha uma majoritária, uma ali média e uma Uhum. super minoritária. Aí ele examinado, né, ele, candidato, virou e falou assim, tem a corrente tal, 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 tal. Particularmente entendo que a corrente mais adequada é a tal, que era do examinador, e ele terminou falando assim, eu sei que eu Uhum. estou acompanhado nessa corrente. Aí pronto, cara, ele ganhou o examinador ali naquele momento, né? Então, ter esse feeling, né? De uma forma elegante, né? Não pode ser uma coisa que também pareça uma bajulação. Tem que ser Exato. leve, uma coisa sutil, uma coisa elegante, né? Mas que Sim. marque a E presença. tem os formatos, né? Se você faz isso de uma forma muito invasiva, muita bajulação, né? Se é um formato de prova oral de plenário que os outros examinadores estão assistindo, aquilo você pode se queimar com outro, né? E Examinador, né? Outro examinador. Na minha prova oral, por exemplo, do TRF4, só desculpa colocar esse ponto, mas é bem interessante, né? A gente tinha um examinador que a gente já sabia, porque ele já tinha comentado até no sorteio assim, que não estava caindo o assunto ali. Era o advogado da banca, inclusive, ele queria que caísse o ponto de falências. Só que nunca caía esse ponto. E é um curso, porque ele estudou muito falências, era um concurso da Justiça Federal, então assim, é difícil cair esse ponto, né? Só que o que aconteceu na minha prova? Eu tentei matar duas coisas em uma só, né? O meu primeiro examinador, que era de ambiental, ele me fez algumas perguntas sobre ambiental, sobre agricultura, coisa assim. E eu aproveitei, enquanto estava respondendo ele, para chamar a lei de falências, porque eu sabia que o outro cara que estava do lado dele, inclusive, gostava. Porque teve uma lei que alterou a questão de unidades isoladas, produtivas. Agora, eu já esqueci que eu estudei lá para a prova, mas era algo que foi pego lá da lei de falências, lá quando que você diminui a empresa em unidades ali isoladas para revender, né? Principalmente questão aérea, em slots, tudo, e foi levada lá para a legislação ambiental numa questão de latifúndio. E eu trouxe esse conteúdo que eu sabia que ele gostava dentro da minha resposta para esse examinador específico. E eu vi que enquanto eu respondia para ele, o outro que estava prestando atenção e estava concordando e gostando com a cabeça, né? Então, eventualmente, se você conseguir fazer esse link, né, e saber que aquela pessoa gosta daquilo, mas teu ponto não caiu aquilo, então ele não vai conseguir te perguntar aquilo que quer, né? Você entendi. consegue agregar ali, né, alguma coisa. Muito bom, muito legal. E ainda sobre método, cara, assim, o que que você destacaria como um erro? E aí, quando eu falo como um erro, não no sentido universal, de que isso é errado para sempre e para todo mundo, mas assim, uma coisa que para você foi um erro, ou melhor, talvez melhorando a frase aqui, que para você não deu certo. Tipo assim, poxa, eu adotei tal prática e essa prática para mim não deu certo, eu tive que abandonar essa prática. Uhum. Olha, para mim, eu acho que o erro tem um pouco a ver com a ansiedade, né? Mas sair comprando tudo que é coisa. Então, você sair comprando tudo que é aula, tudo que é cursinho, tudo que é livro, sem fazer esse diagnóstico, né? Que a gente comentou, né? Você simplesmente se empolga ali com os estudos, vou estudar agora, ou voltei a estudar agora, e começa a querer comprar tudo que é livro, tudo que é cursinho, sem ter um diagnóstico do que é efetivamente que você precisa, né? Então, eu acho que o erro é a falta do diagnóstico, né? Acho que a gente poderia colocar assim a falta do diagnóstico, né? E no meu caso, um pouco depois foi o excesso de confiança, né? Como eu comentei já ali a questão
da prova oral, né, que é bem diferenciado, foi um pouco de excesso de confiança. Entendi, legal, legal. E a gente está começando a caminhar aqui pro final, e se você tivesse que agora fazer a pergunta invertida, né? Assim, pegar assim, um grande acerto ou alguns acertos, né? Se você tivesse que dar um conselho que fosse, de novo, eu sempre falo isso, né? Não tem fórmula mágica, não tem uma única fórmula, cada pessoa tem o seu próprio, né? Tem que se adaptar. Mas aquilo que você viu que para você funcionou e para a maioria dos seus colegas funcionou, o que que você daria assim, olha, isso aqui, isso ou isso, esses pontos aqui, cara, não pode ignorar, você não pode deixar de fazer, porque isso aqui é uma coisa boa. Olha, eu acho que nem todo mundo fala isso, e talvez seja um pouco controvertido, mas eu acho que o principal acerto é você não largar a sua vida particular e privada, tá? Eu acho que esse seria o ponto. Porque você consegue estudar 8, 10 horas, deixar de sair com os amigos, deixar de ir em casamento, deixar de sair, de fazer tudo durante um período de tempo. Você consegue, ali um ano, você consegue. Só que se você fizer isso durante muito período, né, depois isso vai te abalar psicologicamente, vai te abalar muito psicologicamente, né? Então eu acho que o acerto seria um estudo saudável, você saber medir as coisas, não agir de forma desproporcional, né? E eu acho que grande parte que a gente já disse, né? O diagnóstico, né? A persistência, curiosidade. Para mim, eu acho que a principal qualidade hoje que eu busco num estagiário, inclusive, quando é para mim, é a curiosidade. Não precisa ser uma pessoa perfeita ou 10 em tudo, mas precisa ser uma pessoa curiosa. A pessoa curiosa, ela vai atrás do conteúdo, ela se interessa por aquilo e se torna mais fácil. Legal você estar falando isso. Você tem uma entrevistada aqui, colega sua, só que ela é do TRF2, passou no último TRF2 agora. E aí na entrevista dela, ela comentou que ela perdeu o pai durante o período de estudo e em algum momento a família estava falando alguma coisa do tipo assim, ah, poxa, essa festa tal, não sei o que, aí o pessoal mostrando as fotos e ela não estava na foto. E aí ela não estava na foto porque ela não tinha ido, porque ela tinha ficado estudando. E aí, numa outra determinada situação, lembrando, poxa, aí aquele dia que porque eles estavam lembrando do pai, né? Enfim, Sim, "Pô, aquele dia que a gente estava em tal lugar e ele cozinhou pra gente, fez a comida para todo mundo, não sei o quê. E aí ela não estava porque ela estava estudando. E ali ela tomou uma decisão. Ela falou o seguinte: eu vou abrir mão de coisas que dê para abrir mão, porque você tem que abrir, né? claro, com Tem que fazer certeza. coisas, mas tem algumas coisas que para mim são, a partir de agora, são negociáveis. E aí ela entendeu que momentos marcantes de família seriam inegociáveis. Então, assim, um- uma viagem da família de carnaval, um Natal, uma Páscoa, um aniversário de alguém próximo, foram momentos que ela falou assim: eu não vou negociar mais isso aqui, eu não vou abrir mão, eu vou lá, eu vou fazer. E ela começou a fazer, e aquilo, psicologicamente falando, emocionalmente falando para ela, foi uma fortaleza, né? Teve uma outra entrevista, eu tô tentando até lembrar agora quem foi, cara. Essa eu achei que foi a mais interessante não, mas foi a mais polêmica de todos. Que a pessoa tava. Tô tentando lembrar quem foi, cara. Puxa vida. Mas a história foi exatamente essa, assim, ela tinha terminado de fazer uma prova, não foi bem na prova, e tipo, 2 semanas depois ia ter uma outra prova. Eu acho, inclusive, foi entre a F3 e o 4, porque o 3 e o 4 não teve uma coisa dessa, que as Sim, provas foram muito teve. pertinhas, né? Assim. E a pessoa falou que ela ficou tão mal com aquela performance que ela resolveu viajar. Tipo assim, faltavam 2 semanas para a próxima prova, ela resolveu viajar. Uhum. Ela chegou 5 dias ou 6 dias para viajar mesmo, assim, parou, pegou a esposa, viajou, curtiu, foi pra praia, não pegou o livro, pronto. Aí depois voltou e fez aquela revisão e era na prova, era véspera de prova oral e passou. Então, assim, você tem que ter um momento, você tem que cuidar da cabeça, Sim. tem que cuidar do emocional. E você vai se punir depois, né? Quando você passa no concurso, as pessoas elas idolatram um pouco demais, né? O concurso público, né? Depois que você passa, depois que passou aquela euforia, né? Inicial, ele já está há 2, 3 anos no concurso público, você está tranquilo, você muitas vezes vai se punir
né, de não ter ido, né, como você disse ali na questão ali do evento e tudo, a pessoa muitas vezes vai se punir, será que valeu a pena, né, eu não ter ido com a família, ter feito aquilo ali, ter largado tudo, eu tô aqui, tô bem, mas será que é tudo isso como eu pensava, né? Então eu acho também que as pessoas não podem, né, também idolatrar, colocar assim como se fosse é, o bem mais importante da vida é o concurso público. É muito importante, sim, mas com certeza a questão de família, né, eu acho que vem primeiro. Legal, verdade, verdade. Cara, tem perguntas mais curtas, né? Assim, emocionalmente, o que que foi pesado para você emocionalmente e que conselho, e que aprendizado e conselho você poderia dar ao pessoal, já que a gente entrou nesse assunto, né? E esse assunto que a gente está falando agora, ele toca nesse esse elemento emocional. O que que você diria que para você foi pesado e daria essa sugestão? Bom, para mim, acho que ficou bem claro, acho que o mais pesado foi realmente a reprovação, né, na prova oral, eu acho que foi a situação mais pesada, né, e é tentar não se deixar abalar, né? Que vai passar momentos difíceis pela vida de todo mundo, vai ter pessoas mais complicadas, mais ríspidas ali, né? Mas é sempre tentar. Eu sempre sou uma pessoa que tento pensar que não foi nada pessoal, né? Que foi circunstância, tudo que não foi algo pessoal. A partir do momento que você começa a pessoalizar muito, né? Isso você acaba você mesmo se destruindo, né? Então você tem que aprender um pouco a deixar para lá. Se você entrar na onda, né? De fui mal, realmente o examinador tinha razão, eu sou muito ruim, eu sou burro, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não vou conseguir progredir, né? Então a pessoa tem que deixar um pouco para lá. Até porque tem muitas coisas que são feitas, infelizmente, assim, principalmente no concurso da magistratura, que é para testar o candidato se realmente ele está preparado para o cargo sobre o aspecto psicológico, né? Tem algumas coisas que falam assim, o cara deixou cair a caneta no chão para ver se você não está nem dando bola pro cara, mas para ver se você vai continuar falando ali. Tem muito dessa questão da preparação psicológica, né? Então a pessoa, eu acho que ela não pode se deixar abalar. E se a pessoa achar que tem algum tipo de problema emocional, alguma dificuldade mesmo, é fazer terapia, como eu fiz, não tem nenhum medo disso, né? Eu não vejo problema algum. Acho que é salutar, né? Legal. Roger, para a gente fechar, eu sempre faço um desafio aqui, eu quero fazer esse desafio para você, que é o seguinte. Imagina que o pessoal terminou de assistir a entrevista e, aliás, pessoal, você já chegou até aqui, parabéns. Curte o vídeo, compartilha. É o que a gente fala, é curtir, compartilhar e comentar. Então, curta, é o 3C, né? Curta, comente, compartilhe. Que aí você ajuda a gente a ganhar cada vez mais relevância no YouTube, enfim, isso ajuda a gente. É uma forma que você tem de retribuir isso que a gente está entregando aqui. E, mas aí, Roger, é o seguinte: imagina que a pessoa, depois de ver a tua entrevista, ela vai ver um livro não, uma frase sua. Ela vai abrir o livro, vai abrir o caderno, vai abrir o computador. A primeira coisa que vai aparecer, tem um pop-up ali, né? Vai aparecer na frente, na frente da pessoa uma frase sua. Que frase seria Ó, essa? olha, eu acho que carreira jurídica é uma maratona e não um sprint de 100 metros. Legal. Ninguém corre uma maratona em 1 minuto e ninguém corre uma maratona sem ter o mínimo de preparo, né? Essa analogia não é minha, mas já tinha ouvido, é uma analogia que eu acho perfeita, assim. Legal, legal. Cara, mais uma vez, Roger, obrigado demais. Parabéns aí pela trajetória. Parabéns aí pelo ter alcançado meu status. Você já vitaliciou, né? Ou já deve estar. Dezembro, dia 1º de dezembro, dia 1º de dezembro. Legal, legal. Então, parabéns aí por fechar esse ciclo aí em breve, né? Daqui a 6 meses, quase 6 meses, pouco menos de seis Quase meses, mesmo. fechar esse ciclo aí de vitaliciamento.
É um orgulho aí. Eu já conversei com alguns colegas seus, né? Como a Yasmin, o Igor Lembro. Lazari, Uhum. enfim, é, a Carla. Carla Carla, também sim, passou. claro, claro, uma querida. Enfim, então, muito legal ter esse papo aí contigo. Parabéns e que agora nessa nova etapa na carreira jurídica você possa também fazer como você fez lá na vida de muita gente na Defensoria Pública, de uma outra forma, que agora, julgando com justiça, com bom senso, equilíbrio, que você é um cara que tem e é, então você vai ajudar muita gente. Muito legal. Parabéns, cara. Obrigado demais. Muito obrigado, eu que agradeço. Tem que falar de novo que é uma honra, né? Estar participando aqui da entrevista. Muito obrigado mesmo. Agradeço o convite. Beleza. Valeu, galera. Aquele abraço. De novo, curta, comente, compartilhe e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.